Meu nome é Alan, está me acompanhando o meu cunhado, o Daniel, e também a minha esposa, a Dielda. O Daniel congrega na Primeira Igreja Batista Regular em Maracanaú. Eu e minha esposa congregamos na Igreja Batista em Jereissati 1. Fiquei muito feliz com o convite dos irmãos e é muito bom poder conhecer outras pessoas que também fazem parte dessa grande família, né, do corpo de Cristo. No Senhor somos irmãos e ficamos felizes por isso. Eu e minha esposa somos professores na Aliança Pro Evangelização das Crianças, que é a APEC. Talvez alguns irmãos, alguém conhece a APEC? Pronto, vários irmãos, né, conhecem a APEC. E ficamos ali, temos o prazer, né, de capacitar outras pessoas para o trabalho com as crianças. Para quem não conhece, a APEC é uma missão que colabora com as igrejas, né? Nós não somos uma igreja, mas nós auxiliamos as igrejas a evangelizar crianças, a discipular essas crianças na palavra de Deus e a integrar essas crianças numa igreja saudável, tá bom? E a APEC... Conheço muito a Débora, também nossa professora, né? Amém. E então, uma vez que os irmãos me chamaram não para falar de mim, nem para falar da APEC, né? Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao 13. Juízes, capítulo 2, dos versos 1 ao 13. Juízes 2, do 1 ao 13. Aqueles que podem, por favor, vamos ficar de pé. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizeste? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo, depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor.
Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor à ira, porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, pedimos a Tua direção nesse momento. Usa-me, Senhor, para falar ao Teu povo estritamente a Tua vontade e a Tua palavra. Dirige, prepara também o coração da igreja para ouvir a Tua palavra. Agindo o Teu Espírito Santo, Senhor, possamos mudar nossas atitudes, repensar o caminho em que temos andado e, se necessário for, nos arrepender dos nossos pecados, clamar por Tua misericórdia. Te pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. É bem verdade que com essa vida agitada que nós temos, nós acabamos sendo e sofrendo muita pressão, bastante preocupação. Preocupações com a casa, preocupações com o trabalho. Anseios desse tipo permeiam a nossa vida diariamente, constantemente e frequentemente, quando nos acordamos e muitas vezes até a hora de nos deitar, nós estamos pensando em problemas e necessidades que precisamos resolver ou precisamos conquistar. Não é diferente também quando a gente pensa nos nossos filhos. Quando pensamos nos nossos filhos, quem aqui tem filhos? A maioria. E quando você pensa no seu filho, você certamente quer o melhor para ele. E isso é bíblico. O próprio Senhor Jesus Cristo observa que mesmo nós sendo os maus, nós queremos coisas boas para os nossos filhos. Correto? Ou não? Balança a cabeça assim, para eu saber que você está concordando comigo. Sim. Queremos coisas boas para os nossos filhos. Isso nos é motivo de preocupação, sim ou não? Claro. Cuidar bem dos filhos geralmente é algo que nos ocorre várias vezes ao longo do dia. E quando o filho se mete num problema? Alguém fez assim, né? Parece que já passou por isso. Seu filho já se meteu em enrascadas? Sim? Ou seu filho nunca enfrentou uma dificuldade ou problema? Você o ajudou? Não. Não ajudou seu filho? Ajudou? Alguns não responderam, gente. Se o seu filho precisar de ajuda, você vai ajudá-lo? Sim. Você vai ajudá-lo. E do que o seu filho precisa? Quais são as necessidades que o seu filho tem? E o que você tem planejado para ele? Muitos de nós queremos conquistar coisas para os nossos filhos, não é verdade? Queremos conquistar para os nossos filhos. E uma das primeiras conquistas que nos ocorre providenciar é uma boa educação, não é? Quem aqui envia seu filho para a escola? Isso não está errado. Isso de maneira alguma está errado. Mas eu gostaria de, essa noite, expor um pouco desse texto que nós lemos, mas concentrar-me principalmente na parte final desse texto e fazer um contraponto, trazer um questionamento sobre o quanto estamos preocupados com os nossos filhos, e não apenas com nossos filhos, mas com as crianças de maneira geral. E como essa preocupação ela tem se externado, como é que isso tem transparecido na nossa vida, no nosso testemunho. Mas antes disso, estamos diante de um texto na palavra do Senhor, no livro de Juízes, onde o autor não fica explícito, mas boa parte dos estudiosos atribui a Samuel,
que tenha escrito, ou que pelo menos tenha organizado esse texto. E, se os irmãos são crentes há algum tempo, devem saber que esse é um dos momentos mais negros da história de Israel. Israel, durante as páginas desse livro, vai ser retratado várias vezes como um povo muito idólatra. E vai sofrer duramente por conta dessa idolatria. Alguns versículos que são chave nesse livro é um que diz que naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E o que parecia bem aos olhos daquele povo não era servir a Deus. O que parecia bem a eles, como nós já lemos um pouquinho, era seguir diante de falsos deuses. E sacrificar e fazer petições a esses deuses. Mas bem aqui, no comecinho do nosso livro, né, que tem esse nome Juízes, porque ao longo do livro vai repetir-se o que algumas pessoas chamam de carrossel israelita, onde o povo peca. Quem sabe? O povo peca, depois acontece o quê? Depois do pecado em Juízes. Deus manda disciplina, castigo. E aí o que é que acontece em seguida? O povo clama. Os irmãos estão afiados. O povo clama. E Deus levanta um que tira o povo. E enquanto o juiz está ali, o povo permanece fiel. Falecendo o juiz, o que é que acontece? O povo volta à prática daqueles pecados. E Deus vai disciplinar novamente. Você vê isso acontecer várias vezes ao longo do livro. O livro fala de 13 juízes, ou 12, ou 14, dependendo de como você vai encarar aí. Alguns colocam Eli, outros não colocam Eli como juiz, alguns colocam Samuel, outros não colocam, mas isso não vem ao caso agora. O que eu quero que você entenda é que no comecinho deste livro, o Senhor, o anjo do Senhor, como é dito, vem e ele traz uma notícia àquele povo. Ele confirma a sua fidelidade. Acreditamos aqui que quando se diz subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, é uma teofania ou cristofania, como alguns têm preferido chamar, que é uma manifestação corporal do Senhor pré-encarnado, né? Então, seria que Jesus Cristo pré-encarnado, aparecendo a estes homens e trazendo uma palavra. Esse pensamento, ele é reforçado porque o anjo, repara aí no versículo 1 ainda, o anjo diz assim: do Egito vos fiz subir. Quem fez eles subirem? O anjo está dizendo: do Egito vos fiz subir. E quem foi que tirou o povo do Egito? Deus. Entendeu? Porque dizemos que aqui é uma teofania ou cristofania, uma aparição do Senhor pré-encarnado. E o anjo continua: eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Nunca invalidarei. Nosso Deus é fiel. O povo era infiel, mas Deus é sempre fiel. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você pode confiar integralmente nesse Deus. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Porque ele não é homem para que minta. O Senhor é fiel. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Deus é fiel. Hebreus 13, versos 5 e 6 vai dizer: o Senhor é o nosso ajudador. Não precisamos ter medo. O Senhor não vai nos deixar. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus fiel. Deus é um Deus fiel.
Apesar da sua fidelidade, o texto vai declarar que aquele povo não permaneceu fiel ao seu Deus. Deus mesmo diz isso. Vocês não permaneceram fiéis. O que eu disse a vocês era que vocês expulsassem todos os moradores da terra. E se você ler o capítulo 1 de Juízes, você vai perceber que não foi isso que aconteceu. Ao invés de expulsar o povo, eles fizeram alianças com os povos pagãos que habitavam aquela região. E isso era pecado. Fazer aliança com aquele povo era estar em desobediência direta do Senhor. E por causa dessa desobediência, o Senhor vai dizer àquele povo: olha, por causa do que vocês fizeram, eu não vou expulsar esse povo daí. Esse povo ficará nessa terra e servirá de inimigo para vocês. Deus ia usar aquelas nações pagãs para castigar Israel por causa do pecado deles. O pecado contra Deus sempre traz consequências, gente. Ele é Deus. Ele é Deus, o Criador dos céus e da terra, o Senhor Todo-Poderoso, que com o poder da sua palavra criou o universo. Ele não vai admitir o pecado em sua presença. E ele não ia admitir o pecado no meio daquele povo. Aquele pecado seria castigado. Porque Deus é um Deus santo e exige do seu povo santidade. E também porque Deus amava aquele povo. Porque Deus disciplina ao filho a quem ele ama. Deus disciplina ao filho a quem ele ama. E Israel seria duramente e severamente disciplinado pelo Senhor por conta da idolatria a qual eles viviam naquela época. Se bem que esse texto vai dizer que após a exortação do anjo do Senhor, vai dizer assim: sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem aquele lugar Boquim, que quer dizer aquele que chora. Esse texto, ele tanto pode ser um paralelo, quanto ele pode ser um eco do último capítulo de Josué. Não sei se você recorda, mas no último capítulo do livro de Josué, o livro anterior a este de Juízes, Josué vai chamar o povo para uma conversa muito séria. E é naquela conversa que ele vai desafiar o povo a seguir a Deus. Onde ele vai dizer para o povo: olha, vocês têm que resolver se vão seguir a Deus ou não. E naquela ocasião o povo diz: nós seguiremos ao Senhor. Mas Josué vai dizer: vocês não podem fazer isso. Porque Deus é zeloso. E se vocês hoje fizerem um voto de servir ao Senhor com fidelidade e vocês não cumprirem esse voto, Deus vai castigar vocês. Mesmo diante da advertência, o povo, naquela ocasião e também aqui, diz: nós serviremos ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor. E de fato, o texto vai falar que nós, aquela geração serviu ao Senhor. Até que Josué morreu,
e até que todos os anciãos que estavam vivos ali, no tempo das conquistas da terra, e que viram toda a obra que o Senhor fez, o que aconteceu com esses anciões e com toda aquela geração? Eles morreram. Eles morreram. E aqui vem o versículo que é chave para a nossa meditação. Leia aí em sua Bíblia. Verso 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que o quê? Que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Levantou-se uma geração. E o texto vai dizer que eles foram e adoraram a Astarote e a Baal, deuses pagãos, que aceitavam inclusive o sacrifício de crianças em forma de adoração. Uma geração serviu ao Senhor. Morreu aquela geração, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. De uma geração para outra. Isso é pouco tempo, gente. Nós não estamos falando de 100 anos aqui. Nós não estamos falando aqui de 150 anos. Nós estamos falando do período de tempo de uma geração para outra. E você talvez possa perguntar-se junto comigo, como é que pode? Como é que isso acontece? Como é que uma geração que vê as grandes obras do Senhor, como o texto fala, que vê o anjo do Senhor, que escuta a exortação do anjo, que faz uma promessa a Deus na presença de Josué, dizendo, nós serviremos a Deus. E o texto vai dizer que aquela geração foi fiel. Como é que essa geração morre e levanta-se em tão pouco tempo uma geração que não conhecia o Senhor? Falta de ensino bíblico. Recentemente, vocês foram confrontados com a palavra do Senhor no Salmo 78. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Você acha que o povo de Israel, isso é um salmo, 78. Você acha que o povo de Israel vivia esse salmo nessa época? Você acha que aquele povo que deixou que uma geração que não conhecia a Deus se levantasse, você acha que aquele povo de fato falou àquela nova geração dos louvores do Senhor, do poder dele e das maravilhas que ele fez? Sabe quando é que uma geração que não conhece o Senhor se levanta? Quando a geração presente não vive a ordem de Deuteronômio, onde o Senhor diz, estas palavras que hoje eu te ordeno, tu as inculcarás aos teus filhos. Quando a geração atual não inculca a palavra do Senhor aos seus filhos, levanta-se uma geração que não conhece o Senhor. E isso não demora para acontecer. É muito rápido.
Hoje mesmo, vemos a Igreja do Senhor padecer por falta de conhecimento entre os jovens. Hoje, nos dias de hoje, vemos isso. A igreja sofre porque os jovens sabem pouco ou quase nada da Bíblia. E as crianças? O que sabem da Bíblia? Vocês vão recomeçar com Oance, não é? Que bom. Que coisa boa. Obreiro aprovado, não se envergonha. Oance. Obreiro aprovado, não se envergonha. Queremos ensinar isso às nossas crianças? Sim. Você quer ensinar isso ao seu filho? Ao olhar para o seu filho, você é um cristão, você que diz confiar até a morte no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Você que declara que em Cristo deposita a tua confiança de maneira tal que tem uma certeza inabalável de que, ouvida a voz do arcanjo, ao soar da trombeta, você irá e encontrar com o Senhor nos ares. Você que declara crer nisso, deseja o mesmo para o seu filho? Que, em outras palavras, ele seja achado fiel, um obreiro aprovado? Adiantando aqui um pouco a aplicação, quero dizer duas coisas. Primeiro, para que o seu filho seja um obreiro aprovado, você precisa ser um obreiro aprovado. Entendeu? Quer o melhor para o seu filho? Seja fiel a Deus. Em todas as áreas da sua vida, seja fiel a Deus. É o primeiro passo para que o seu filho seja também fiel a Deus. É ele ver em você, o pai dele, a mãe dele, cristãos que imitam o Senhor Jesus Cristo com sinceridade. Agora, se você escolheu viver uma vida de pecado, você está semeando ruína, não apenas para a sua vida, mas para a vida do seu filho também. Porque você não pode fazer queimar no coração do seu filho uma paixão por Cristo que ele não vê queimar no seu coração. Quer que o seu filho seja um obreiro aprovado? O primeiro passo é você ser um obreiro aprovado. O segundo passo é ensinar a essa criança a palavra do Senhor. Esse é o segundo passo. Ensinar à criança a palavra do Senhor. Amados, quando levanta-se uma geração que não conhece a Deus, haverá consequências terríveis, até mesmo para a igreja do Senhor. A igreja sofre porque não ensina aos mais jovens. Ensino bíblico real. Ensinar a Bíblia de verdade. A palavra de Deus é necessário ensinar. Às crianças, sim, às crianças. Entenda que as crianças são igreja. Não há nenhum problema
E eu entendo em que contexto é colocado a seguinte frase: as crianças são a igreja amanhã. Eu entendo. Queremos com isso dizer que quando essa geração morrer, a nova geração precisará permanecer fiel ao Senhor e dar continuidade ao trabalho. Eu entendo essa colocação. As crianças são a igreja amanhã. Mas de maneira amorosa, a igreja precisa despertar para entender que as crianças são igreja hoje. Já agora. Uma criança pode receber Jesus como seu Salvador? Amém, que a igreja disse sim. Louvado seja Deus, porque vocês balançaram as cabeças dizendo sim. Uma criança pode receber Jesus como seu Salvador. Se uma criança pode, e se pode, então necessita receber a Jesus como seu Salvador, é porque em algum momento ela não teve. Concorda? Se ela precisa receber, é porque em algum momento ela não tinha. Mas uma criança crente, ela é tão parte do corpo de Cristo quanto você ou eu, em nada diferente. Quando Paulo fala que a igreja de Cristo está junta, unida, toda apegada, bem junta, como medulas, cada um fazendo a sua parte para que o corpo cresça como um todo, as crianças ali estão inclusas. Porque quando o Senhor Jesus Cristo chamar a sua igreja aos ares, as crianças também vão subir. Elas são a igreja. E se nós não cuidarmos dessa nova geração, como é que ela vai conhecer o Senhor? Como é que ela vai conhecer o Senhor? E isso coloca em xeque o quanto nós temos nos dedicado para que as crianças, para que a nova geração conheça a Deus. Ou, se nós não estamos fazendo o que Israel fez. Cantando, da boca para fora, nós falamos, todos vocês concordaram comigo até aqui, que crianças precisam aprender sobre Deus. Verdade? Sim. Vocês concordam comigo que se essas crianças não forem ensinadas, vai levantar-se uma geração que não conhece o Senhor, e assim como Israel, a igreja vai sofrer também. Sim. O que é que nós temos feito a respeito? Você tem ensinado o seu filho? A igreja está ensinando as crianças? Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez? Lembrando que ensinar da boca para fora é muito fácil. Mas se você quer que a criança seja um obreiro aprovado, você precisa ser um obreiro aprovado. De outra maneira vai ficar muito difícil que essa criança entenda. Como é que essa criança vai amar a Deus se ela não vê uma igreja que ama a Deus? Como essa criança vai ser reverente, vai ter o temor do Senhor, se ela não percebe uma reverência, um temor do Senhor na igreja do Senhor? Nossa vida precisa refletir aquilo que pregamos. Poderíamos pensar
em 3 consequências para uma igreja que não ensina a nova geração. E vemos isso no texto que nós lemos. Uma geração que não conhece o Senhor vai tomar para si ídolos vãos. Quando você olha para a juventude dentro das nossas igrejas, o que é que você tem visto? Jovens aplicados na palavra do Senhor? Jovens que dizem assim: eu quero ser um missionário. Eu quero ser pastor. Não, eu quero primeiro fazer um seminário, depois eu vou pensar numa faculdade. Não, eu não vou aceitar este emprego, porque ele vai tirar o tempo de eu servir a Deus na igreja. Então eu vou esperar que o Senhor mande um emprego melhor. Eu oro para que nessa igreja existam jovens que tenham uma postura correta em relação a esses tópicos que eu disse. Mas de maneira geral não é o que vemos nas igrejas. Sabe qual é o tempo de ensinar o jovem? Quando ele é criança. É o melhor tempo de ensinar o jovem é quando ele é criança. Quanto mais cedo, melhor, gente. Quanto mais cedo, melhor. Uma igreja que não conhece o Senhor vai escolher ídolos para si. Às vezes a própria pessoa. Um namorado descrente. Os amigos da escola tornam-se mais importantes do que Deus, quando nós não conhecemos a Deus com profundidade. Uma geração que não conhece o Senhor vai sofrer. Então, quando você precisa ensinar uma criança, lembre-se, meu irmão, que se você não ensinar o seu filho, se essa igreja não ensinar às crianças, vocês vão sofrer. Primeiro, porque servimos a um Deus que é santo e não vai admitir uma igreja de pecado em sua presença. E segundo, porque servimos a um Deus que nos ama. E como já falamos, ele disciplina a quem ele ama. Agora, se você está vivendo em pecado, ou se você percebe que a igreja vive em pecado e está tudo bem, há algo errado, gente. Há algo errado. O pecado traz disciplina. E quando você vive em pecado e não sente que está sendo disciplinado, há algo muito errado. Ensine ao seu filho. Uma geração que não conhece o Senhor está fadada à destruição. Tomemos, por exemplo, o que aconteceu com o povo de Israel. Lembra da geração no deserto? Lembra desse texto? Atravessaram o deserto, chegaram às portas da terra prometida, mandaram os espias. Quando os espias voltaram, não. Esqueceram do Senhor. Esqueceram das promessas do Senhor. E o que aconteceu com aquela geração? Foi destruída. Você sabe o que é que vai acontecer com esta geração aqui?
Um Israel impenitente vai encontrar o seu fim na divisão do seu reino e na destruição das suas cidades. E o reino do norte, Deus vai riscar do mapa. E até hoje Israel sofre. Servir a Deus é algo sério. Ensinar a doutrina do Senhor, a palavra do Senhor às crianças é algo muito sério. Ensinar, irmão, significa transmitir a palavra de Deus. O texto da grande comissão diz assim, ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Você sabia que a palavra discípulo, ela tem uma ideia de alguém que está perto? De caminhar junto? Você está caminhando junto com o seu filho? Estamos caminhando junto com as crianças nesta igreja? É preciso estar perto. O pastor Marco Lécio, missionário fundador da Missão Campi Brasil, costuma dizer em uma de suas mensagens, que fala de crianças órfãs de pais vivos. Crianças órfãs de pais vivos. E agora, entrando na reta final dessa meditação, eu gostaria de fazer o que eu disse no começo, de fazer um contraponto, de colocar numa balança, e aí que você faça isso, para que nós possamos chegar na compreensão dessa palavra, ensinar a nova geração. Não permitir que se levante uma geração que não conhece o Senhor. Primeiro, você precisa entender que ensinar significa discipular. Tá bom? Ensinar é fazer discípulos. É discipular. E que discipular não é tão somente o ensino formal, não. É o ensino formal também, mas inclui um relacionamento íntimo com aquele que você ensina. Era esse o tipo de discipulado que o Senhor Jesus Cristo desenvolvia. Ele chamou para perto. Ele disse, vem cá. Colocou debaixo do braço, cuidou. É isso que precisamos fazer com as crianças. Trazer para perto. Estar junto. Fazer parte. É assim que se discipula. Desenvolvendo relacionamentos profundos. É assim que se ensina a palavra do Senhor. Quando você ensina a palavra de Deus para as crianças, o resultado direto é que ela vai conseguir se defender de Satanás. Sabia disso? Jesus Cristo, quando precisou lidar com o Satanás ali durante a tentação, ele usou a Bíblia. Ele usou a Bíblia. E nos deixa o exemplo para que diante das tentações nós usemos a Bíblia. E como é que o seu filho vai usar a Bíblia
para resistir ao jovem que oferece drogas para ele na escola se ele não conhece a palavra de Deus? Como é que o seu filho vai resistir aos impulsos homossexuais se ele não conhece a palavra de Deus? E eu falei aqui duas coisas graves, mas vamos mais para cá. Como é que o seu filho vai lidar com a ira se ele não conhece a palavra de Deus? Seu filho se ira, você também, né? Como é que o seu filho vai lidar com a mentira se ele não conhece a palavra de Deus? Você precisa ensinar. Guardo no coração as tuas palavras para o quê? Para não pecar contra ti, ó Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: olha, eu já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tudo quanto o Pai me tornou conhecido, eu também ensinei a vocês. Mas o Senhor Jesus Cristo também vai dizer: vocês são meus amigos se cumprirem o que eu vos digo. Como podemos fazer o que o Senhor pede se não conhecemos a sua palavra? E como as crianças vão conseguir fazer isso se também não conhecerem a palavra do Senhor? E agora, fazendo o contraponto, você quer o bem para o seu filho? Você quer que ele seja bem-sucedido? Você quer que esta igreja seja forte? Você quer que esta igreja cresça no Senhor, produzindo cristãos amadurecidos, pregando o evangelho, enviando missionários, amando a Deus? Ensinem as crianças. Se vocês não ensinarem as crianças, ao invés de uma igreja forte, vocês serão uma igreja fraca. Ensinem as crianças. E a próxima geração a estar nessa igreja será uma geração de homens e mulheres fiéis ao Senhor. Está disposto a fazer isso? Você vai fazer isso? Quanto tempo você vai investir nisso? Quanto do seu tempo você está disposto a investir no ensino bíblico do seu filho? Quanto essa igreja está disposta a investir para que as crianças conheçam o Senhor? Quanto nós temos investido do nosso tempo e do nosso dinheiro? Quanto? Se você olhar para dentro de si e fazer essa pergunta: Senhor, quanto tempo eu tenho dedicado a isso? Quanto eu tenho investido das minhas finanças nisso? E depois você repara quanto tempo você gasta com outras coisas, muitas delas que não importam, porque não são eternas. A missionária Amy Carmichael já dizia: só as coisas eternas é que são importantes. Quanto tempo você investe nas coisas eternas? E quanto tempo você investe naquilo que é secular? Você me diz isso, e eu vou dizer o quanto você tem entendido a importância de ensinar a nova geração. Porque se o que você tem investido é o que sobra, é porque ensinar a nova geração não tem sido prioridade para você. E as consequências, vocês viram quais são. A palavra de Deus nos mostra. E agora uma última pergunta para encerrar. Agora que você conhece essas verdades,
o que é que você vai fazer a respeito? Que atitudes você vai tomar? Qual vai ser o seu próximo passo? Pai Santo, a Tua palavra fala ao Teu povo de muitas e diversas formas. E uma delas, Senhor, é pelo exemplo. Podemos essa noite, ó Pai, ver o que aconteceu com Israel quando não investiu na educação da nova geração. Pedimos ao Senhor que abençoe essa igreja para que entenda a urgência de discipular a nova geração, de ensinar às crianças, de fato, o Teu louvor, o Teu poder, Senhor, de contar as Tuas maravilhas para aqueles que ainda são bem jovens e que ainda não conhecem a Tua palavra, mas que precisam e podem, Senhor, conhecer de fato, de verdade e com profundidade a Tua palavra. Cremos nisso porque o Teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nos ensinou isso. Que as crianças são importantes, que nós não devemos desprezá-las. Ajuda então, para que esta geração, o Teu povo aqui reunido, aprenda e viva de fato, enquanto é tempo, a necessidade de ensinar os nossos filhos. Te pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Obrigado, meus irmãos, pelo tempo que vocês me concederam de estarmos juntos. Espero ter outras oportunidades, ainda revê-los, tá bom? Se alguns de vocês quiserem, considerem a possibilidade de fazer um curso de educação de crianças na APEC, tá bom? Ou se não, orem por nós. Orem por mim, pela minha família. Precisamos das orações de vocês. E orem também pela Aliança Pro Evangelização das Crianças, para que o Senhor abençoe o trabalho, mas que para, sobretudo, o trabalho seja feito da maneira que Deus quer que seja feito. Amém.